estar lá é preciso preparo. Você está pronto para com ele encontrar? Ele não vai tardar. Breve, muito, muito breve, ele vai voltar. Agora, amigo, é hora de decisão. Você e eu devemos nos preparar. Ah, Senhor, queremos tocá-lo, senti-lo, vê-lo no lar. Eu quero me lá no céu. Estamos apresentando a voz da libertação. Palmas para Jesus. Anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos e irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, recebam a paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Queridos irmãos e irmãs e ouvintes, chegou mais um dia que o Espírito Santo vai falar com todos nós através da sua palavra. Aqui agora aos domingos vai dar continuidade às pregações sobre o Apocalipse, sobre a vinda de Jesus, sobre o arrebatamento, pelo poder do Espírito Santo. Lembrando aos ouvintes, irmãos e irmãs, desse canal, que o irmão Emerson Nunes, ele não prega baseado por teologia, escolas teológicas, de pós-tribulacionista, pré, meso, mid, milenista não. Nós pregamos pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus. Jesus diz na sua palavra, em São João 14, 26, que o Espírito Santo, o Consolador,
esse vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito da minha palavra. E a Bíblia também diz em 1 João 2,27, que não precisa que ninguém vos ensine, que vós tenha a sabedoria do alto. Aleluia, glórias a Deus. E Tiago capítulo 1, verso 7, também diz, quem quiser sabedoria, peça para Deus. O Senhor Jesus também falou acerca dos teimosos, que defendem as suas teorias, seus evangelhos por meio de achismo, que é levado por ventos de doutrina pelo que o pastor A, B prega, levado pelo relativismo. Jesus tem uma resposta para os teimosos, que insistem em defender as teses da sabedoria humana, que não tem a presença de Deus, porque o conhecimento incha, mas o amor edifica. A letra mata, mas o Espírito edifica. Porque, como diz em Deuteronômio 29, verso 29, as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para se cumprirmos toda a palavra desta lei. Porque, como Jesus também diz em Mateus 11, me falhou o versículo, que diz que Deus ocultou essas coisas aos sábios e aos inteligentes, e revelasse somente aos pequeninos. Glória a Deus. E aqui nesse canal, a pregação do Evangelho é pela fé em ouvir, e ouvir a palavra de Deus, porque andamos por fé e não por vista. Não tem nada de filmagem, de imagem, porque esse canal é diferenciado pelo Espírito Santo, não se deixa levar pela idolatria do Moloque eletrônico do século XXI, da idolatria das imagens de esculturas que se movimenta pela internet, não, é pelo ouvir. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Aleluia, glória a Deus. Como Jesus diz, meus irmãos, aleluia, por isso falo em parábolas, porque eles não veem, e ouvindo não ouve, nem compreende, e neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se convertam e eu os cure. Aleluia. Então, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem os vossos ouvidos, porque ouvem. Então, meus irmãos, é como Jesus ensinava. Diferente dos escribas dos fariseus, com as pessoas que ouviam Jesus, a palavra simples de Jesus, mas poderosa, que o povo chegou a dizer, esse prega diferente dos escribas e dos fariseus, como quem tem autoridade. Jesus, além de pregar a palavra simples, tinha autoridade para expulsar os demônios, e começou a chamar o povo para a eclésia, para fora daquelas religiões falsas, das falsas igrejas, e pregando o evangelho puro da nova aliança. Então, meus irmãos, nós vamos hoje fazer mais uma pregação. O Espírito Santo vai nos ensinar no Apocalipse. Louvado seja Deus, hoje vai ser somente sobre o cavalo branco, porque o espírito do anticristo tem usado muitos pastores que se corromperam pelo engano, por não ter mais a presença do Espírito Santo, foram enganados pelo espírito do anticristo, estão trazendo a interpretação desse versículo errada, levando multidões ao inferno. Mas Jesus agora, através do seu evangelho, através da sua palavra verdadeira, vai iluminar a mente de muitos, dar vista aos cegos, que estão cegos no pecado da apostasia, do engano, porque é o tempo que vivemos, irmãos, é o tempo do engano, onde está se cumprindo a profecia de Jesus, que muitos seriam enganados pelos falsos profetas, que eles fazem tão grandes sinais, que se capaz enganaria os escolhidos. Então, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 6. Lembrando agora que todos os domingos, às 21 horas, vai ter a pregação da palavra de Deus com o irmão Emerson Nunes sobre o Apocalipse.
E Deus vai me inspirar na pregação do Apocalipse até o capítulo 22. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Foi debaixo de muita oração, muito jejum. Tive muitos tempos aqui ausente do canal em oração e jejum para que o Espírito Santo me inspirasse pelo poder da palavra. Aleluia, glória a Deus. E também vai ser pregado também o Evangelho de Mateus, as cartas Tessalônica, tudo a pregação voltada acerca da volta de Jesus, dos tempos do fim. Louvado seja Deus. Então abra sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 6, verso 1 somente. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que diz assim: E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia, com a voz de trovão: Vem e vê. E olhei e vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Só até aqui. Grande e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, contempla agora, meu Pai, meus amados irmãos, irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, Senhor, que estão aqui para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua mensagem, meu Pai, para ouvir a pregação do verdadeiro Evangelho. Fala comigo e fala com os ouvintes, que eu abrir e fechar dos meus lábios, que a Tua voz alcance os ouvidos dos ouvintes, para que eles aprendam a verdade da palavra. Espírito Santo, nos ensina, que nós diminua e o Senhor cresça, que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus, que todos os espíritos malignos, enganadores, que rodeiam, que perseguem o Teu povo, sejam derrotados agora, pelo poder da Tua palavra. Como diz a Tua palavra, que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes, eis aí a palavra de Deus. O Apocalipse significa revelação, o descortinar do véu. O apóstolo João, glória a Jesus, recebe a revelação de Deus na ilha de Patmos, onde o apóstolo João está preso ali por pregar o Evangelho, por pregar a verdade, por combater os falsos profetas, por combater a política do Império Romano, que era usada pelos espíritos malignos para perseguir a Igreja de Cristo. O apóstolo João é o único líder, membro, pastor da igreja primitiva, vivo. Todos os apóstolos já tinham sido mortos pelos viés do martírio, exceto Judas Iscariote. Esse se suicidou. Era um tempo muito difícil. Então João agora tem o privilégio de receber a revelação de Deus. Glória a Jesus, que o Senhor Jesus aparece para ele e dá uma palavra de conforto para ele, da revelação de Jesus Cristo, o qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e a notificou a João, teu servo, é o qual testificou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que tem visto. E a Bíblia continua dizendo no versículo 3 do capítulo 1 de Apocalipse: bem-aventurado é o povo de Deus, a igreja bíblica, o povo lavado e remido pelo sangue de Jesus, aquele que lê. Bem-aventurado compreende o amado por Deus, privilegiado por Deus, selado por Deus, os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Jesus diz, meus irmãos, na sua palavra, que aquele que guarda minhas palavras e as pratica, Deus semeia ele, o homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E essa rocha é Jesus, porque vem os ventos, a chuva, as tempestades, invadir aquela casa não caiu, porque está firme na rocha que é Jesus. E como diz a palavra, que os que confiam no Senhor,
é como os montes de Sião, que não se abala e permanece para sempre. Diante do sofrimento que João está naquela ilha, ali, isolado, desprezado, sofrendo escárnio, sofrendo a dor do luto, da perca dos seus entes queridos, dos seus irmãos, irmãs, companheiros de palavra, a perca dos seus amigos, pelos viés do martírio, está sofrendo a dor do luto, sofrendo angústia. E no momento Jesus aparece para ele, como cumprindo a palavra de Jesus que diz que o Senhor Jesus é bem presente, com socorro na hora da angústia. E naquele momento João tem o privilégio de ouvir a voz de Deus como de trombeta, que ao ele se virar, ele não suporta o poder da glória de Deus, e ele cai como morto, porque a nossa carne não resiste o poder de Jesus. E Jesus aparece para ele com o corpo glorificado, cabelos brancos, que simboliza a pureza de Jesus, olhos de fogo, simboliza também o juízo de Jesus, o poder da onisciência de Jesus, o cinturão de ouro que compreende a firmeza da palavra, os veste comprida compreende a santidade, os pés de fogo compreende a onipresença de Deus, e na sua destra das suas mãos, as 7 estrelas compreende os 7 pastores que estão na mão de Deus, que Deus conhece as obras de cada igreja, de cada irmão, de cada irmã, porque Deus diz, todo o poder foi dado ao Senhor Jesus no céu e na terra. E diante daquele tremor que João está, Jesus dá uma palavra de conforto para ele. João, não temas, porque eis aqui aquele que foi morto e ressuscitou e tem a chave do inferno e da morte. Então o Senhor Jesus fala para ele, escreve as coisas que tem visto, aquilo que ele estava presenciando, o que ele vai ver em visão diante do arrebatamento em espírito. Jesus fala para ele, não temas, escreve as coisas que tem visto, as que são da época, dos acontecimentos, as que aconteceram no passado, e as que depois desta hão de acontecer. Porque a revelação do Apocalipse compreende a história verídica, desde o Antigo Testamento até os dias do Novo Testamento, de Jesus quando veio nessa terra, trouxe consigo o Evangelho, a pregação da nova aliança, que compreende nascimento, morte e ressurreição aos céus. E no momento que Jesus, de ressurreição e ascensão aos céus, no momento que Jesus se ascende aos céus, louvado seja Deus, ele recebe o livro selado da mão de Deus como um troféu, que agora aponta para o futuro da segunda vinda de Jesus, que compreende o arrebatamento, o advento do anticristo, a grande tribulação, milênio, juízo final, novo céu e a nova terra. Então agora, diante da festa no céu, do júbilo de Deus, que alegrai-vos, ó céu, porque pelo poder do seu Cristo, porque Satanás é derribado. Aleluia. Como diz em Colossenses, louvado seja Deus, 2, louvado seja Deus, que diz, Colossenses capítulo 2, glória a Jesus, verso glória a Jesus. Colossenses capítulo 2, verso 17. Glória a Jesus. Verso 15. E despojando principados e potestade, os expôs publicamente, deles triunfou a si mesmo. Jesus, quando se ascende ao céu, com a vitória na cruz, com seu sangue derramado, Jesus paga o preço, como diz em João 8,32, 12,32, quando eu for levantado na terra, atrairei toda a humanidade para mim. Nesse momento o céu está em festa, louvado seja Deus, pela vitória de Cristo na cruz, a vitória sobre as vidas, sobre as almas. E o diabo não podendo mais acusar os nossos pecados, ele cai derrotado, cai envergonhado. Louvado seja Deus.
E João tem esse privilégio de ver essa festa no céu. Mas diante da festa do céu, quando Jesus pega o livro selado da mão de Deus, João começa a entrar em pranto, em choro, porque ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra é digno de abrir o selo. Porque o livro selado é selado pelo próprio Deus. E só a quem ele entregou que pode abrir. E o ser celestial aparece a João dizendo: João, não temas, porque eis aqui o leão da tribo de Judá, qual foi morto e ressuscitou, e é digno de abrir, que é o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, diante dos sinais agora, Jesus vai começar a abrir os selos, que já começou a ser aberto desde o tempo dos apóstolos até os dias de hoje. Glória a Jesus. E nesse momento agora, o Espírito Santo dá a revelação, porque depois de Jesus ter revelado às 7 igrejas os pecados de 5 igrejas, ele exorta, ele elogia e exorta a igreja. E 2 igrejas somente ele faz elogio. Então, depois dessa exortação dessas 7 igrejas, que João é arrebatado em espírito e vê agora as visões do céu e a revelação de Deus sobre o futuro, agora Jesus tem o direito de abrir e revelar para ele o futuro, os acontecimentos e quem está por trás, quem estava por trás de toda aquela perseguição política, religiosa, ecumênica, dos ímpios, das seitas, heresia e dos divisores da igreja primitiva, e também que aponta para o espírito do anticristo que há de perseguir o povo de Deus de gerações mais à frente. Então agora, diante do selo, o primeiro selo aberto, havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e vi um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele. Tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Quem é esse cavalo branco? Muitos estão pregando aí heresia, dizendo que é o Evangelho. Não é o Evangelho. Porque esse cavalo branco é diferente do cavalo branco do Apocalipse 19, Jesus montado no cavalo branco com a espada. Esse cavalo branco, ele tem um arco na mão e uma coroa de rei, e sai vitorioso para vencer. Em primeiro lugar, ele não tem a palavra, ele tem só a arma, mas não tem a flecha, não tem a espada, que é a palavra. Compreende o engano. Sai e tem coroa como de rei, coroa de rei, e sai vitorioso para vencer. O diabo, irmãos, ele procura imitar as coisas de Deus com a oposição contra Deus. Como João Batista foi o pregoeiro da justiça, abrindo o caminho para a vinda do Messias, Satanás faz uma oposição contra Deus, usando o seu sistema corrupto do pecado, falsos profetas, heresia, usado pelo espírito do anticristo, para abrir caminho para que a besta se assente no seu trono. E mais uma comparação acerca de Davi. Davi, como quando foi ungido a rei de Israel pelo profeta Samuel, ele foi ungido, mas já não foi sentando no trono. Teve muitos trabalhos para ele poder se ascender ao trono, mas ele já estava ungido a rei. Satanás aqui é uma oposição contra Deus parecidamente igual, mas ao oposto, a oposição contra a palavra. Aqui o espírito do anticristo, ele já é profetizado, declarado como rei, a besta que vai reinar no Apocalipse. Já foi lhe dada a coroa. E ele sai vitorioso para vencer. Por quê? O espírito do anticristo já vem vencendo muitos com engano. Porque aqui se cumpre também a pregação do evangelho de Jesus, da sua profecia no sermão apocalíptico de Mateus 24. Que não deixe que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. E surgirão falsos profetas com tão grandes sinais que, se capazes, enganaria até os escolhidos. O apóstolo São Pedro também firma essa mesma palavra usada pelo Espírito Santo, pregando o que Jesus tinha ensinado a ele. Muitos seguirão suas desilusões,
pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. Então o espírito do anticristo, esse cavalo branco, ele já vem atuando através das seitas e heresias que perseguiu a igreja primitiva, dos falsos mestres, do gnosticismo, do agnosticismo, da seita de nicolaítas, conquistadores de povo, que dividiram a igreja primitiva. O espírito do anticristo no cavalo branco, vitorioso para vencer, matando muitos dos santos, muitos pregadores, e matando também muitas pessoas no engano. Então ele vem vitorioso para vencer, ele vem com sede de vencer. Ele já é declarado como rei para reinar no período da grande tribulação, quando ele assentar no seu trono, porque é um cumprimento profético. Então ele vem vitorioso para vencer, mas ele não vai vencer. Então não venha falar que isso aqui é o evangelho, que não é, porque o evangelho já é vencedor. O evangelho não sai vencendo para se vencer, ele já é vencedor. Por quê? Olha o que diz a Bíblia em Tessalonicenses 1, 1 Tessalonicenses 1, verso 5. Louvado seja Deus. Tessalonicenses 1, verso 5. Diz assim: glória a Deus. Porque o nosso evangelho não foi vós somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo. Então o que compreende? O evangelho já é vencedor porque é o Espírito Santo que está sobre o evangelho. E o Espírito Santo, ele representa o próprio Deus. E o Espírito Santo, ele tem o poder da onipresença, da onisciência e da onipotência. Então o evangelho já é vencedor. Não pode chamar esse cavalo branco de evangelho. Isso é uma blasfêmia e falta de sabedoria de muitos pregadores que estão sendo enganados pelo espírito do anticristo. O evangelho é vencedor, como diz a Bíblia em Colossenses. Glória a Deus, aleluia. Em Colossenses capítulo 1, verso 6. Olha o que diz a Bíblia em Colossenses 1, verso 6, sobre a vitória e o poder do evangelho. Glória a Deus. Colossenses 1, verso 6. Glória a Deus. Que diz assim: que já chegou a vós, como também está em todo o mundo. No verso 5, por causa da esperança que vós está reservada nos céus, da qual já antes ouviste, pela palavra da verdade do evangelho, qual chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como entre vós, desde o dia em que ouviste e conhecesse a graça de Deus em verdade. Então o evangelho já é vencedor. Então esse cavalo branco, ele é o espírito enganador, que atua através do engano da união das nações, da falsa paz, do ecumenismo, do ateísmo, da seita, das heresias, que vem vitorioso, vencendo muitas pessoas com a imoralidade, com o pecado, com a ganância, com as falsas doutrinas. Porque a Bíblia diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira. Quantas pessoas crentes dentro da igreja que estão vencidos pela mentira, estão vencidos pelo engano, através desse espírito do anticristo. Ele significa o anticristo, mas ele não é ainda a besta encarnada em forma humana na terra. Mas lá está esse espírito maligno atuando através das seitas e heresias, da política, do pecado, da corrupção. Ele está abrindo o caminho. Já é um rei declarado para sentar no seu trono. Ele faz isso com oposição contra Deus, como diz a palavra de Deus, em 2 Tessalonicenses 2, verso 8, que o mistério, que é o mistério, o enigma, algo oculto, bem camuflado, bem escondido, sendo preparado, um cenário sendo armado para estar pronto para a ascensão do anticristo. Então, todavia, o mistério da iniquidade, do pecado, já opera. Então o espírito do anticristo já vem atuando, como já atuou nas décadas antigas do Antigo Testamento, através de Jezabel, através de Acabe, Nabucodonosor, dos impérios greco, macedônio, Medo-Pérsia, Império Romano.
se opondo contra tudo que é de Deus. E esse espírito do anticristo está atuando dentro das igrejas, com falsas revelações, falsas visões, causando contenda, soberba, escândalos, adultérios, prostituições, tanto no ato sexual como no ato religioso. Olha o que diz a Bíblia nas cartas de João, louvado seja Deus, verso 2, capítulo 2, carta de João, capítulo 2, verso 18. Olha o que diz a Bíblia. Filhinhos, é já a última hora, como ouviste que vem o anticristo. O que o João está pregando aqui? Como filhinhos, é já a última hora, como ouviste, que Jesus orientou sobre ele, o apóstolo Paulo também orientou sobre ele. Como vocês já ouviste que vem o anticristo, está falando da besta do Apocalipse, a última de todas. Mas também, agora, muito se tem feito como anticristo. Ou seja, ela não está reinando ainda no seu trono, mas muitos estão sendo usados como ela, pelo seu espírito. João aqui está combatendo o ecumenismo, a seita, as heresias, a política. Hoje a mesma coisa. O anticristo, quando ele vir, ele vai ser um homem persuasivo, intelectual, carismático, de intriga políticas, com poder de sinais e prodígio. E não vai ter ninguém com oposição sobre o seu poder. Pelo contrário, vai ter apoio até mesmo de muitos cristãos, de muitos crentes. Então, esse mesmo espírito que vai atuar numa só pessoa, ele está atuando com sinais e prodígio da mentira, através da política, de leis sendo analisadas para ser aprovada, que ofende a fé cristã, a ética também da família, já está atuando na terra. Através do pecado, através do satanismo, da maçonaria, do ocultismo, das falsas doutrinas, dos falsos profetas, já está atuando. Com blasfêmia contra Deus, blasfêmia contra o Evangelho, através do pluralismo, do secularismo dentro das igrejas, do mundanismo dentro das igrejas. É o espírito do anticristo, ou seja, o cavalo branco, que sai vitorioso para vencer. Então, por que vitorioso? Porque quantos estão sendo mortos? Olha a mortandade espiritual que está dentro das igrejas hoje. Quantos já não discernem mais o santo do profano, porque está sendo vencido por esse espírito maligno? Porque diante da apostasia, o que é apostasia? O abandono da fé, o abandono da verdade. A apostasia não compreende para o povo ímpio. A apostasia não compreende para o povo das seitas herégicas, que as seitas herégicas, elas já foram fundadas no erro. E o povo ímpio nunca andaram na verdade. A apostasia é virada o povo de Deus, a igreja bíblica, alguns dentro dela começaram a abandonar as escrituras, a fé salvífica, as orações, o jejum, a santidade, a sã doutrina, como diz Paulo, e amontoaram para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade e voltando a fábulas. Está aí o espírito do anticristo através da imagem da televisão, do Moloque eletrônico do século XXI, porque o espírito do anticristo já atuava através das estátuas de Baal, das estátuas de Moloque, que as pessoas adulteravam debaixo da estátua, tinha sacrifício de crianças e jovens queimadas através do Moloque. E hoje esse espírito da imagem da besta, que diz no Apocalipse 13, que a besta, o dragão, daria poder à imagem da besta para que a imagem da besta falasse. Ou seja, o anticristo vai operar também através das tecnologias. Só que hoje os anticristos, que são contra a palavra de Deus, que são contra o evangelho, já como foi o Moloque do século, do Moloque que sacrificava as pessoas, e matando os jovens, matando crianças. Hoje esse espírito da imagem da besta está através da internet, da televisão, matando a fé de muitos, matando muitos jovens, muitos irmãos, irmãs, crianças e família espiritualmente, com a influência do mundo do pecado, do homossexualismo, do lesbianismo, da mentira, do ateísmo, do satanismo, do ocultismo, da seita e das heresias. Está aí, meus irmãos? E o que significa isso? Isso é um cumprimento profético.
um sinal da volta de Jesus, que Jesus está vindo nos arrebatar. Muitos estão preocupados apenas com sinais externos, que enfatiza erupções de vulcões, terremoto, sistema solar descontrolado, ventanias, furacões, tsunamis. Não é só isso. A Terra está funcionando como embaixador de Cristo, anunciando a vinda do seu Criador. Mas, meus irmãos, também um dos piores sinais seria dentro da igreja. Mas, como Paulo diz, é mister que haja as heresias, para que o justo se manifeste. Então está aí o espírito do anticristo, o qual já está no mundo, atuando na carne dos homens ímpios, da corrupção política, através da união das nações, através dos anticristos, compreende bestas, que vai ter a besta do Apocalipse, que simboliza monstro, terion, através das feras humanas, dos guerras, que guerreiam um contra o outro, pela ganância, pela conquista do poder, para ter aplauso dos homens. São anticristos, são bestas, feras humanas. E a Bíblia diz, mas quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Senhor. É o anticristo, esse mesmo, que nega o Pai e o Filho. Aceita as heresias, que estão distorcendo o Evangelho de Deus, substituindo os joelhos dobrados do jejum e oração por misticismo, por barganha, por rosas ungidas, por vassouras ungidas, lâmpadas ungidas. Esse evangelho mentiroso que fala que a mulher pode cortar o cabelo, pode usar pinturas, pode usar vaidade, que os homens podem se envolver com o mundo dos esportes, mundano. É o espírito do anticristo que está sobre os tais. Porque anticristo significa ou se pôr no lugar de Cristo ou contra Cristo. E o que esses homens estão fazendo? Indo contra a palavra de Deus, contra a doutrina de Jesus. O que Jesus diz na sua palavra: santificai vosso corpo, alma e espírito. Liberando o divórcio, o segundo casamento nas igrejas. É o espírito do anticristo. Por quê? Todo homem que deixar sua mulher e casar com outro e com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. É o espírito do anticristo que está atuando. Atos 16:31. Esse homem nos expõe costume que não é lícito nos usar porque somos romanos. Porque Paulo naquela época já estava combatendo as vaidades. Que ali tinha uma mulher que vendia púrpuras. Que era uma mulher natural de Tiatira. Lá onde Jesus falou que tenho contra ti que tolera Jezabel. E ela ouvia a palavra de Deus, ela se converteu a Jesus. E hospedou Paulo na sua casa. E hoje esses falsos profetas estão distorcendo a palavra através dos mesmos hábitos, costumes pagãos do Egito. Porque a Bíblia diz: quando entrar na terra do Senhor, não trazeis os costumes do Egito. Deus, quando falou para Jacó, suba a Betel, que compreende casa de Deus, mandai que a mulher mudai vossas vestes, tirai os deuses estranhos das suas orelhas e as pinturas dos seus dedos. Jezabel, quando foi comida pelos cães, cães simbolizam animais, eram animais imundos para os judeus na época, não comeram o seu crânio nem suas mãos e nem seus pés, porque ali Deus queria mostrar a imundícia tão grande da vaidade, da sedução, porque ela se pintou para seduzir Jeú, mas Jeú, usado por Deus, foi revelado por Deus e derrotou aquele espírito maligno. E Deus, para mostrar que é tão impuro aquilo que nem os cães quiseram comer, porque isso traz a lascívia, isso é paganismo, isso é um adultério espiritual. Você está adulterando o seu corpo. E a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino do céu. E esses homens estão mentindo para vocês, dizendo que vocês podem usar pintura, dizendo que vocês podem pintar o cabelo. Está indo contra a Bíblia, são mentirosos, são anticristos. Porque Jesus diz em São Mateus 5, 36 e 37, não jurarás pela sua própria cabeça,
que não pode tornar um fio do seu cabelo branco ou preto, o que passar disso é procedência maligna. Em Provérbio diz que o enfeite a força dos jovens está na sabedoria, mas a beleza dos anciões está em seus cabelos brancos. E uma pessoa que pinta seu cabelo, ela está no pecado de mentira, porque para o mundo está mostrando uma cor, mas o natural de Deus é aquilo que ele deixou. Então você já entra no pecado e mentira. E os pastores rebeldes e mundanos, que estão deixando você dessa maneira, eles são anticristos. Então são espíritos enganadores. Por isso que diz a Bíblia, glória a Jesus, aleluia, nas mesmas cartas de João: todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Qual já ouviste que há de vir? A besta do Apocalipse, a última de todas, mas o seu espírito já está atuando através dos falsos profetas. Essa necromancia dentro da igreja, esses supostos arrebatamentos falsos. O povo está achando que o céu agora é ponto turístico. Todo mundo está indo no céu agora. Pessoas estão tendo visões, dizendo que tem visões espirituais, que o diabo falou com ele, que o diabo mandou Deus entregar um recado para ele. Mentira! Isso está contra a palavra. Que o nosso Deus não precisa usar Satanás para entregar recado a ninguém, porque a própria Bíblia diz, olha o espírito do anticristo aí indo contra a palavra. Jesus diz o quê? Que o Espírito Santo, o Consolador, esse vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito a minha palavra a vocês. Quem foi que usou uma feiticeira para consultar uma suposta revelação através do profeta Samuel? Foi Satanás que enganou Saul, porque Saul estava rejeitado por Deus devido à sua soberba e à sua desobediência. E o diabo que falou com ele, que entregou uma revelação para ele. A mesma coisa está sendo esses homens. E olha o que diz lá em Deuteronômio 13. Se um profeta ou um sonhador lhe chamar para entregar uma revelação ou um sonho, e dizer, vem aqui, vamos após outros deuses, não sigai o tais. Mas você vai me dizer, mas irmão Emerson, o irmão lá prega doutrina, ele prega contra as redes sociais, ele prega maravilhosamente a doutrina do corpo. Mas como diz aqui em João no capítulo 4, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, não são. Quando compreende espírito, compreende seres angelical, manifestações de atos, de revelações, profecias, pregações, hinos, louvores, congregações, congresso, revelações. Provai se tem respaldo bíblico e interpretação correta com as escrituras. Se não tiver de acordo com a palavra, é espírito do engano, que está enganando. Provai a revelação. Mas eu não estou vendo ele após outros deuses. Não está indo literalmente, porque o diabo não vai aparecer para você. Eu sou o diabo, ele vai vir disfarçado. Ele vai vir disfarçado. Como está indo até após outros deuses? Eles estão usando as mesmas práticas do ocultismo, usando o nome de Jesus para enganar. É falso. É heresia. Porque vocês estão sendo destruídos por falta de conhecimento da minha palavra, deles, pela perseverança na doutrina e pela paciência diante das tribulações e luta que eles passavam. Porém, Paulo os exortou devido à falta de nobreza deles, porque alguns falsos mestres, falsos profetas, estavam pregando que Jesus já tinha voltado e outros estavam pregando que Jesus não ia voltar. E Paulo fala, quer por palavra, quer por espírito, não acreditem. A mesma coisa é vocês, não creem em qualquer pregação, em qualquer revelação. Creia somente pela palavra de Deus, pelo divino Espírito Santo. Pelos frutos conhece a árvore. Quantos estão sendo enganados porque querem, porque são teimosos? Olha que Paulo se admirou dos bereanos. Atos 17:11, que foi mais nobre do que os tessalônicos. Porque mesmo Paulo, que tinha um currículo de um homem de Deus, com respaldo com a palavra, hoje é diferente. O povo não quer nem saber que o pastor pregou doutrina ou fez sinais para eles, é homem de Deus. Cuidado com isso. Vocês têm que provar se tem respaldo com a Bíblia, porque o homem é falho. Quantos estão idolatrando o pastor, colocando o pastor na frente de Deus? Culto antropocêntrico, onde dá o trono de Satanás. E isso
É um lugar, você está dando lugar ao espírito do anticristo, a idolatria. Muitos trocaram as imagens de escultura pela imagem virtual da internet, adorando esses falsos pastores, dessas falsas doutrinas. Então cuidado, irmãos. E olha o que diz a mais sobre o espírito do anticristo. Em 2 João, capítulo 7, versículo 7. Porque muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador, é o anticristo. Fala mais uma vez. Como João Batista foi o pregoeiro da justiça, abrindo o caminho para a vinda do Messias, Satanás, com oposição contra Deus, usando os falsos profetas, usando as seitas e heresias, usando os divisores, usando a política corrupta e mundana, estão abrindo o caminho para a ascensão da besta, do anticristo. Então eles são anticristos, falsos profetas. Vocês precisam ler a Bíblia, irmãos, para vocês não serem enganados por esses tais. Muitos estão sendo destruídos por falta de conhecimento da minha palavra. Glória a Jesus, aleluia. Então tá aí o cavalo branco, que não é evangelho. Ah, porque é branco. Cuidado. Nem tudo que reluz é ouro, irmãos. Olha o que diz a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando em apóstolo de Cristo. Paulo aqui está exortando os falsos apóstolos. Tinha homens em Corinto se autotitulando apóstolo, copiando algumas pregações dos apóstolos para enganar, para cativar os irmãos e as irmãs. E Paulo, cheio do Espírito Santo, lá no contexto desse versículo, lá no versículo 4, ele diz: porque se alguém for pregar um outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão, se não sofrereis. Ele está ensinando, se vocês, por que vocês estão sofrendo? Vocês que ficam acreditando nesses arrebatamentos falsos, nessa necromancia, nesse misticismo dentro da igreja, desses homens mentirosos, divisores, oportunistas, fascistas e cativadores. Por que vocês estão sofrendo essas torturas psicológicas, essas depressão? Por que vocês devem sempre caindo no mesmo pecado e nunca conseguem se consertar? Porque vocês não estão dando ouvido à voz do Espírito Santo, sim à voz do anticristo. Você não consegue vencer o adultério, a prostituição, não consegue vencer as imoralidades da internet, não consegue ser um crente de doutrina, só tem aparência igual um fariseu, aparência por fora de doutrina, mas podre por dentro. Homens que pregam uma moralidade, parecendo ser moralidade, bem camuflada, que faz ajudas sociais, ajuda as pessoas, mas ali por dentro esconde adultérios, lavagem de dinheiro, corrupção, mentiras, assassinatos, invejas, cobiças. Por que vocês estão assim? Porque estão dando ouvido aos falsos Cristo, aos evangelhos, ao outro Jesus, que não é o Jesus da Bíblia. Os evangelhos por meio de achismo. E quando Deus levanta os verdadeiros, vocês fazem murmurar. Vocês preferem dar valor às falsas visões, falsas revelações desses enganadores, do que dar ouvido à voz profética da pregação do evangelho. Eu não sou nenhum sensacionista, eu creio em visões, creio em revelações, mas com respaldo bíblico, com interpretação correta, com a palavra de Deus e com os 2000 anos de história da igreja. Fora da palavra, heresia, é falso. Então, tais falsos apóstolos, mas não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha aqui. Olha a comparação que Paulo faz. Satanás se transfigura em anjo. Anjo compreende mensageiro. Uma das traduções Palus compreende fogo, verdade. Ou seja,
Você está vendo muitos pregadores, como diz lá em Apocalipse 13:11, tem chifre como cordeiro, que chifre compreende poder, unção, parecendo ser um pregador de justiça. Muitos deles até pregam algumas doutrinas, pregam algumas verdades, que você fica impactado com aquilo. Mas quando abre a sua boca, fala como um dragão. Esconde as mentiras, os pecados ocultos do coração. Esse daqui é o que Jesus falou, que se capaz enganaria até os escolhidos. Você lembra de uma revelação que o nosso irmão saudoso missionário passou? Quando Deus entregou a obra na mão dele, falou assim: meu servo, irão muitos imitadores da minha obra, mas são apenas imitações, não é a realidade. Muitos pescadores de aquário que não têm a graça de Deus para pregar o evangelho para os ímpios, para convencer eles, porque eles não têm o Espírito Santo para convencer o pecador, então vai pescar no aquário. Começa a jogar um contra o outro, guerras. É a palavra de Jesus, guerra entre os irmãos, por se multiplicar a iniquidade, o amor entre muitos se esfriará. Haverá filho contra pai, irmão contra irmão. Está vendo essas guerras entre os próprios irmãos, alianças inquebráveis começam a se quebrar devido à ganância, à avareza, à ambição, por causa de carga e por causa de ovelhas. Vão pagar caro por isso. Então eles têm aparência de cordeiro, que se capaz enganaria os escolhidos, com grandes sinais de prodígio. Lembra que a besta vai fazer sinais de prodígio, mas os anticristos também estão fazendo sinais de prodígio da mentira. Então cuidado, irmãos. Provai os espíritos se são de Deus, se não são. Então isso é o espírito do anticristo. Aqui já tem pregação sobre os cavaleiros do Apocalipse completo, depois vocês pesquisam aqui no canal. Mas eu estou querendo desmascarar a mentira de falsos profetas que estão dizendo que isso é o evangelho, isso é uma blasfêmia contra Deus. O evangelho já é vencedor, como diz no começo da mensagem. Esses enganadores que estão pregando mentiras para vocês, os que pegam até contra as redes sociais do diabo, mas as suas revelações é falsas, não tem respaldo bíblico, são mentirosos, inventadores de males, maldizentes, fariseus hipócritas, sepulcro caiados. Pregue e não viva o que está pregando. Cuidado com eles. Então, para que vocês venham a ter o discernimento para não ser enganado por esses tais, busque a Deus, santifique e busque o batismo com o Espírito Santo. Não pense que o batismo com o Espírito Santo só enfatiza acerca dos dons espirituais, não. O batismo com o Espírito Santo é você ter o Espírito Santo, o fogo para queimar o pecado, fazer você resistir às tentações, quando você não só para de fazer as coisas que você fazia no passado, mas você deixa de gostar de fazer. Você passa a odiar as coisas pecaminosas. Você se aparte da aparência do mal. Isso é ter a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Olha que João diz: maior o que está em nós do que o que está no mundo. Porque do mundo são e o mundo os ouve. Mas nós somos de Deus. Quem é de Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Então, meus irmãos e ouvintes, esses falsos profetas, eles teriam sucesso porque é um cumprimento profético, que Jesus disse que eles enganariam muitos, e muitos os seguiriam. Palavra como essa ninguém quer ouvir, porque o povo está dominado por esse espírito do anticristo, que dá legalidade, liberdade ao pecado. Cuidado com eles, irmãos. Provai as revelações, provai tudo. Glória a Deus. Glória a Jesus. O espírito do anticristo, através da união das nações, das políticas, através do engano, das imoralidades, do lesbianismo, do homossexualismo, do ateísmo, da ideologia de gênero que se opõe e se levanta contra tudo que é de Deus, e as crianças são de Deus, porque dela, da boca da criança, sai o perfeito louvor. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Então está aí o cavalo branco, o espírito do anticristo. E esses cavaleiros, eles não param por aí. Depois do arrebatamento da igreja, é aí que eles se ajuntam com os cavaleiros do inferno, com a cavalaria do inferno, atuando com grandes terrores sobre a terra.
com mais peste, fome, guerra, coisa terrível. Então esse espírito já está atuando. Esse espírito atuou através de Hitler, de Mao Tse Tung, de Stalin. Atuou através das 2 guerras mundiais que teve passado. Saiu vitorioso para vencer. Quantos estão sendo vencidos pelo pecado? Vencido pela imoralidade, vencido pelo engano dos falsos profetas, já não deixando o santo do profano, o precioso do vil. Cuidado, irmãos. Está aí o espírito do anticristo já atuando. O anticristo não é somente a besta. Anticristo são também todos aqueles que são contra a palavra de Deus. Falso profeta também é um tipo de anticristo. Cuidado com o falso profeta que ensina errado, que prega por meio de achismo, que acha que são de doutrina, mas não lê Bíblia. Eles blasfemam contra o Espírito Santo, já estão condenados ao inferno e faz com que vocês blasfemem também. Mas a sentença deles não dormita. Vai chegar. Então, meus irmãos, vigiem, acordem. Cuidado com esses espíritos enganadores. Cuidado com esse espírito da sedução. Com esses divisores sensuais, como diz Judas 1,19. Que estão dividindo a obra de Deus, destruindo a obra de Deus. E nós temos que entender, irmão, que essa corrupção nas igrejas de doutrina, essa apostasia é um cumprimento profético, isso tem que acontecer. Essas pestilências é um cumprimento profético, isso tem que acontecer. O justo vai viver pela fé. Não adianta a gente ficar olhando para um lado e para o outro, falando, entrando em falácias, em contendas, porque eles descem ao abismo e você desce junto também. Jesus falou diante dessas aflições, para nós não se assustar, mas sim olhar para cima e ter esperança que Jesus está vindo nos buscar. Faça você a diferença como fez Daniel na Babilônia. Faça você a diferença como fez Elias e Micaías e os 7.000 em Samaria, quando estava em apostasia, sob o jugo de Jezabel e Acabe. Faça você a diferença. Cuidado com as lábias sedutoras, mentirosas desses divisores, falsos profetas e mentirosos, maldizentes, que caluniam os verdadeiros servos de Deus. Muitas vezes o servo de Deus, só porque não foi congregar com eles acham ruim, porque a intenção dele é se crescer em cima dos humildes profetas. São gananciosos, são avarentos, não têm união com ninguém. Cuidado com eles. Então, meus irmãos, o espírito do engano, nós estamos na era do engano, onde o espírito do anticristo está atuando em muitas áreas. Mas quando chegar o momento do cumprimento profético, tudo isso vai estar preparado, aonde a besta vai reinar no seu trono. O cenário todo armado do quarteto general do mal, do dragão, a besta do mar, a besta da terra e a mulher meretriz, que é a igreja apóstata, ímpia e mundana, todos na terra. Então, meus irmãos, você que quer ter uma vida com Deus, se humilhe ao Senhor. Você que não quer ser enganado por falso profeta, leia a Bíblia. Estude a palavra. Ah, irmão, mas eu não sei ler. Tudo bem, Deus vai compreender. Mas Deus já deu maneira para você aprender a Bíblia, porque até aqui no YouTube já tem Bíblia falada. Peça para alguém colocar, eu quero ler Gênesis. Põe Bíblia falada para mim poder ouvir e vai meditar. No último dia não vai ter desculpa. Leia a palavra. Ore, jejue. Aos tempos reservados que tem, vai orar, vai jejuar, vai buscar a Deus. Vai buscar o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar o seu nome enquanto está perto. Então, meus irmãos, aí está a palavra de Deus. Mais um dia de exortação de Deus para abrir nossos olhos, para abrir nossa mente. Cuidado com o espírito do anticristo da Jezabel, do salto alto, da sensualidade. Cuidado com o espírito do anticristo da fofoca, da inveja, das mentiras. Cuidado. A Bíblia diz: se apartei de todo irmão desordenado. Se o seu irmão for dizer ser irmão e for maldizente, contendeiro, fofoqueiro, idólatra,
beberrão, com os tais ainda nem comais. Se alguém vir ter convosco que não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis, porque quem sauda tem parte com as suas más obras. Cuidado, irmãos. Não entre em debate acerca da palavra. Se você já explicou duas ou uma vez, deixa de lado. Entrega nas mãos de Deus. Que a palavra não está aqui para debater, mas sim para ser pregada. Porque quem tem o Espírito Santo, quando ouve a mensagem de Deus, ele é convencido. Ele não fica questionando. Se ele tem alguma dúvida, ele não vai ficar contendendo com você. Ele vai dobrar o joelho e vai orar. Se ele não sabe. E vai ler. O Espírito Santo vai falar com ele. Mas muitos são teimosos. Então, por ser teimosos, pecado de porfia, Deus, o Espírito Santo se retira. Aí o Espírito do Anticristo vai enganando eles. A Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Jesus virá na hora que não estiveres pensando. Quantos vão ser pegos de surpresa no arrebatamento? Aí será tarde demais. Então, meus irmãos, continua firme com Jesus. Firme com a palavra. Eu não prego aqui baseado por escolas teológicas. Eu não prego aqui baseado porque pastor A, pastor B prega. Eu prego pelo Espírito Santo. Muitos podem até questionar, irmão, selo vai abrir tal hora, tal dia. Não, a Bíblia não fala qual hora, tal dia vai abrir o selo. Aqui está pregado tudo dentro da palavra. Do capítulo 8 você vai ver a parte do silêncio que faz no céu. E essa pregação logo vai ser pregada aqui, que vai falar sobre o arrebatamento. Amém, meus irmãos? Aí muitos dizem, mas não está escrito na Bíblia tal coisa A e B. Isso aí é questionamento de crentes falsos, soberbos, que delira acerca de questões de contendas de palavras, cheio de porfia, blasfêmia, ruins e suspeita, a parte dos tais. Porque os apóstolos de Cristo, quando ele pregava o Evangelho, eles pregavam baseado pelo Antigo Testamento. Não tinha um Novo Testamento escrito ainda. Como que eles pregavam sobre a volta de Jesus? Fala para mim. Aí uns questionam, falando, mas não está lá. Cuidado com isso. Muito cuidado. Que é por revelação do Espírito Santo. Mas não vem também você arrumar um argumento falso, dizer que as suas falsas visões, falso arrebatamento é pelo Espírito Santo, porque não tem respaldo com a palavra de Deus. Nem pelos antigos, nem pelo novo. E a Bíblia diz que aquele que aumentar uma vírgula, um tio, dessas escrituras, as pragas desse livro cairão sobre ele, e seu nome será riscado do livro da vida. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, bem-aventurados os que ouvem, os que lê, e os que guardam as palavras desta profecia, e as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Cuidado você também pegar um texto, isolar aquele texto e aplicar uma doutrina acima disso. É daí que saem as heresias e as seitas. Todo texto tem o seu princípio para ser interpretado. Amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe. Fique na paz de Jesus. Então cuidado com esse espírito do anticristo. Mas não tema ele, esse cavalo branco, não tema. Porque como diz a Bíblia, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Não se deixe vencer, que ele saiu vitorioso para vencer. Ele já tem uma coroa de rei. Já está decretado para ele reinar. Mas ele tem um arco na mão, mas ele não tem a verdade da palavra. Ele é um mentiroso. Ele tem aparência de crente, aparência de cordeiro, mas é lobo. É falso. É só uma máscara. E ele está atuando na vida de muitos crentes, muitas igrejas, muitos pastores, políticas e a crueldade do mundo. Mas quem tem o Espírito Santo discerne bem todas as coisas. Jamais será enganado por esses tais. Orais e vigiais, para que não caia em tentação, diz o Senhor. Porque nessa pedra o Senhor edificou a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. E esse cavalo branco é o mesmo também anticristo que vai reinar no reinado da besta. Mas aqui essa palavra do capítulo 6, Deus está mostrando para João quem está por trás de todos os enganos, desde a época de João, das antigas e do tempo futuro. Porque escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois desta hão de acontecer. Então ele já está galopeando
através do engano da união das nações, das políticas, da falsa paz, do ecumenismo, do ateísmo, do ocultismo, do satanismo, de tudo. Então, cuidado. Vigiam bastante com esses espíritos enganadores. Amém, igreja? Então, que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos despede, na paz de Jesus, é seu irmão Emerson Nunes. E até o próximo domingo, estarei com mais uma pregação da Palavra de Deus acerca do Apocalipse. Lembrando que esse estudo da Palavra de Deus pelo Espírito Santo, nós vamos pregar até o capítulo 22. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A igreja vai
like gold